Sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Estamos com Felipe Volga e Caio Volga, Taurum Company. Viemos falar um pouquinho de tatame, do esporte, alto rendimento, empresariado, dessa gestão que eles estão fazendo aí, inovação no mercado de tatame e contar um pouquinho da história deles aí do começo até chegar hoje aí em algumas tecnologias e diferenças que eles trouxeram para o mercado de tatame e de luta. Sejam bem-vindos. Valeu, Cássio. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. E para a gente vai ser um prazer trocar essa ideia aí. É sempre legal falar de jiu-jitsu e empreendedorismo. Então, eu queria pegar esse gancho disso que a gente estava falando um pouquinho off e contar um pouquinho, vocês contaram um pouquinho de vocês, como começou até o processo de chegar hoje na Taurum, no mercado que vocês estão, e aí a gente vai falar um pouquinho dos diferenciais e das características e tal, mas vamos contar um pouquinho como começou a vida de vocês no mercado de empresa, se vocês começaram em outros negócios, outros esportes, ou coisas assim. Bora lá? Eu falo? Pode começar. Bom, acho que nasceu com a paixão pelo jiu-jitsu, né? A gente começou bem cedinho, eu com 12, ele com acho que 16, a gente começou a treinar. Principalmente por conta dele, né? Acho que eu não sei o que levou ele para o jiu-jitsu, mas o que me levou foi ele, porque ele é o irmão mais velho, então eu fui lá para imitar e a gente é muito competitivo, né? Então a gente começou logo a competir, lutar, querer treinar, melhorar. E a Taurum, ela meio que surgiu, vou falar aqui quase que por acidente, né? Foi um negócio secundário. A gente na faixa roxa, a gente já tinha lutado muitas competições, lutamos fora do Brasil, a gente já estava ali numa caminhada longa no esporte como atleta e a gente tinha uma certa cobrança até nossa mesmo de ajudar em casa financeiramente, né? E o que a gente sabia fazer era jiu-jitsu. Então a gente foi abrir uma escola de jiu, né? Pegamos um barracão, terceira sobreloja, né? E, vamos montar uma escola de jiu e tal. E na época, recurso financeiro super escasso. Como a grande maioria dos atletas, apesar de terem melhorado esse cenário, mas você demora muito para ter um retorno financeiro, né? Para se sentir estável, ter uma estabilidade financeira, né? E a gente foi conversar com o nosso professor, a gente precisa de ter um dinheiro, a gente não está tendo condição de pegar um ônibus para vir treinar. E a ideia foi dar aula, era o que a gente sabia, a gente já trabalhava com isso. A gente teve autorização do nosso professor e fomos para cima na cara e na coragem. E o interessante é que a visão que a gente tinha era totalmente de professor, né? Não era de empresário, então vamos montar uma escola e vamos dar aula. Mas com pouco tempo, nos primeiros dias a gente já percebeu que a gente ia ter que evoluir bastante, porque quando a gente começou orçar e tentar imaginar o que a gente queria para uma escola, a gente já viu que o mercado tinha brechas ali, né? A gente estava procurando um tatame que... A gente não queria aquelas placas de EVA, a gente via muitas academias lá de fora e a gente não encontrava um modelo de tatame para o nosso negócio que a gente achava, essa vai ser uma academia diferenciada, né? Foi mais ou menos isso a nossa busca na época, né? Então a gente resolveu, vamos fazer vamos fazer nosso tatame, vamos dar um jeito de fazer um tatame que seja melhor do que o que tem aqui no cenário nacional. Sim, mas isso foi direto. Vocês chegaram a ter o EVA normal, montar a academia e ficar um tempo, ou vocês já entraram fazendo tatame direto na academia de vocês já? Sim, a gente na verdade dava aula já em outras academias, né? A gente começou a dar aula na Azul, assim, dar aula, ajudar, né? Auxiliar em aula e tal. Então, meu irmão dava aula numa academia que era tatame de EVA, eu ajudava numa academia que era aquelas lonas antigas, né? Então, a gente já conhecia de tatame, a gente já meio que tinha uma noção do que a gente queria, né? E é como ele falou, de atleta a gente teve que aprender a ser professor, porque você saber jiu-jitsu não é saber ensinar jiu-jitsu, né? Acho que Sim. Ter o conhecimento não te garante que você sabe transmitir conhecimento. E daí depois a gente descobriu que saber dar aula de jiu-jitsu também não te ensina a tocar um negócio de jiu-jitsu. Então, quando a gente foi abrir, sim, a gente não queria o tatame de EVA, que meu irmão já conhecia. É interessante falar que meu irmão pegou uma bactéria no joelho, né? Quase perdeu a perna. Uma picada de inseto é uma bactéria que acontece muito acontecia mais antigamente por falta de higiene, desde kimono, tatame, ambiente, e eu quase perdi minha perna. Então eu meio que eu estava traumatizado com essa questão do EVA e
como é que vai limpar esse negócio? Eu não quero... Pô, minha perna era material de trabalho. Sem a perna não dá, né? Assim, dá pra treinar, Não, mas eu sim, mas não seria igual, eu né? queria perder minha perna, né? Então aí a gente, teve que usar a criatividade. Meu pai é super habilidoso em questões de trabalho manual, né? Então a gente herdou bastante. E a gente desenhou esse projeto de tatame, que é uma versão muito rudimentar do que a gente tem hoje, né? Não se compara, mas é a semente do que a Tauron criou, que é o T50, que é o nosso modelo atual. E foi ali, a gente fez. Modéstia à parte, pra época, ficou bom pra caramba, né? E daí, cara, começamos a tocar academia, ir atrás de aluno. E em nenhum momento a gente pensou nisso como um negócio, né? Inicialmente, o tatame. O tatame, só a escola que Só a estava escola. na linha do negócio, né? Exatamente. Até começar a surgir a galera que visitava, tipo, colegas que davam aula ou que eram donos de academia e falar, pô, qual a empresa que fez esse tatame? Quero fazer um igual. E aí foi quando a lâmpadazinha da empresa começou a aparecer, né? Tem negócio aí, né? Todo mundo fala que tá bonito, todo mundo quer um. A gente começou fazendo os primeiros para colega mesmo, assim. Ainda sem nem pensar muito como empresa, né? Tipo, a gente fazia para ajudar um colega nosso. Pô, vou montar um negócio, me ajuda a montar o tatame. Eu acho que tem aquela história legal que você conta, né? Da primeira vez que a gente recebeu um dinheiro, né? Eu acho legal. A gente era acostumado a estar sempre duro, velho. Atleta, hoje em dia tá melhor, graças a Deus, né? Espero que a gente tenha influenciado bastante para o esporte mudar nesse sentido, mas na época a gente tava sempre duro e a gente começou a fazer esses tatames para ajudar colegas, né? Pô, compra isso, compra aquilo, fazia listinha de material. A gente dava aula a semana inteira, de manhã até noitão, e de final de semana a gente ia fazer os tatames e eu não cobrava. E aí eu fiz uma vez para uma academia que tinha aberto, né? Foi uma indicação. E aí terminamos tal, e o dono da academia chegou, né? Obrigado, tal, pegou um dinheiro assim e colocou no meu bolso, né? Eu, não precisa tal, ele colocou no meu bolso e beleza, Tu nem olhou? Eu peguei, coloquei no bolso da calça, fiquei ali. E aí a gente ficou conversando numa roda assim, eu ficava com a mão no bolso, tentando contar as notas. Eu tinha visto que era nota de 50, eu só queria saber quantas. E aí eu acho que eu senti um pouquinho do gostinho, né, de você conseguir colher, fruto de um trabalho que tinha sido muito bem feito, é claro, né? Porque até então a gente só visualizava o jiu-jitsu, né? E aí quando você começa a dar aula e começa a empreender um pouquinho, você é obrigado a expandir sua linha de pensamento e entender que as coisas é muito parecido com o jiu-jitsu, né? Você encontra um problema, como se fosse numa luta, e você tem que achar uma solução para aquilo. E não demorou muito para a gente entender que o jiu-jitsu e o empreendedorismo era a mesma coisa. Então a gente começou a perceber que tinha muitos problemas e que tinha muita gente precisando de uma solução. Como seria assim, ó, tem uma posição aqui e eu tenho um contragolpe, tem um problema aqui e eu tenho uma solução. E a gente percebeu que o tatame ele era uma variação ali, né? Uma variação de um armlock no negócio, né? Sim. E então a gente começou a desenhar e estruturar quais são as necessidades de um tatame. Isso pode ser uma empresa, vamos fazer alguma coisa? Não tão diretamente assim, né? Mas a gente começou a conversar mais sobre o assunto, começou a estudar, começou a ir atrás e perceber essa brecha no mercado. Não tinha um tatame de qualidade no país. Tinham improvisos, como o nosso primeiro tatame, e tinha materiais que estavam ali porque estavam há muito tempo. E que não eram melhorados há muito tempo, como até hoje ainda existem materiais que são feitos há 40, 50 anos e não foram melhorados, não receberam ali... é como se a Nike tivesse criado um tênis há 50 anos atrás e ainda se usasse o mesmo modelo de tênis. Tipo o Air Jordan, por exemplo. Quase isso. Só que é o que você falou. O Air Jordan hoje é um tênis para tu usar no dia a dia. E na época você jogava basquete com ele. Aí é o que você falou, ele teve uma evolução. Hoje você tem um amortecimento e tal, que foi a evolução da tecnologia. E você pode até usar, que nem você deve ter algum lugar que você tem um tatame de 1950. Mas você não vai continuar derrubando o pessoal lá por causa de impacto, por causa de milhões de coisas, né? Sim, com certeza. E foi um grande desafio, porque o mercado de tatame em si, principalmente quando a gente começou, não representava uma fatia considerável para os fornecedores que nos forneciam matéria-prima. Então, por exemplo, eu queria uma superfície sintética, né, que é a famosa lona. E no começo todo mundo usava lona adaptada, né? Lona de caminhão, lona de toldo, lona de tenda, para botar no tatame para ele ficar minimamente higiênico. E não tinha um material próprio para tatame, por exemplo, por muito tempo. E por muito tempo a gente instalou essas lonas adaptadas, aquela lona brilhosa. Só que eu acho que
um grande diferencial é que a gente já tinha passado por todas as fases, né? A gente foi aluno, foi atleta, foi professor e foi dono de academia. Então, a gente sabia o que um Sabia as tatame dores precisava. de todo mundo, né? Exatamente. A gente só não tinha tamanho nem voz para conseguir que a indústria desse atenção para isso. Ó, vamos investir para desenvolver uma tecnologia de um material para tatame. Não tinha. Então, por muitos anos, a gente teve que trabalhar com o que dava, né? Com o que tinha disponível, até há uns 3, 4 anos atrás, a gente começar o projeto da Hexafibra, né? Que foi o primeiro material sintético desenvolvido para tatame no mundo. Só para deixar... Quanto tempo tem a Tauron? A gente começou, vai oficialmente, o CNPJ, vamos falar assim, né? Em 2016. 16, isso. Vamos completar 10 anos ano que vem. E aí você, vamos dizer que pelo menos os primeiros 5 anos, por aí você ficou usando um adaptado e depois, depois ele foi começando a andar essa evolução de performance, que seria aí para tu continuar aí do... Sim. Esses 5 anos foi um aprimoramento do melhor que dava para fazer com o que a gente tinha. Então, do primeiro tatame até o último tatame com material adaptado, ele tinha melhorado já muito. Em técnicas de instalação, em como fazer, em conhecimento, num geral da empresa, né? Em treinamento de equipe. A gente explorou ao máximo até conseguir uma escala a ponto da indústria dar uma atenção para a gente. Conseguir, por metros, vamos colocar em metros quadrados, né? Começar a entregar o suficiente para conseguir alguém dar atenção. Fazer volume pro cara na hora de comprar ou fazer alguma coisa, falar assim, não, ó, eu mudo alguma coisa aqui porque vocês estão comprando volumetria maneira. Sim, foi exatamente o que aconteceu. Porque já existia, tinha a palha de arroz, que é um material que é usado naquela placa que é das Olimpíadas, mas é um material que, na nossa visão, ele foi feito para trazer para o sintético o que era natural, né? O tatame ele era feito de palha de arroz mesmo. Então, quando a gente traz para o sintético, a gente tem essa questão de tradição. Então, vamos fazer uma textura que imita a palha de arroz. Só que essa textura, ela é a mesma textura de que você vê numa lima, por exemplo, que lima material. São vários risquinhos paralelos. Então, em termos funcionais, junta sujeira, queima a pele, né? E só dá aderência na direção perpendicular ao desenho. Se você está paralelo, você escorrega. Então, a gente meio que teve que ter peito para desenvolver o material e sair do tradicional, porque o tradicional não tinha uma visão funcional. Então, a Hexa, ela foi um material assim, zero tradição, vamos focar na tecnologia necessária para um tatame que não escorrega, não queima a pele, né, dá uma aderência adequada e aguenta o atrito de kimono. Porque o grande lance do tatame é aguentar o kimono raspando ali. Você imagina, um treino tem lá 30 pessoas, uma vez no dia. A academia tem 5, 6 treinos no dia. Quantos treinos você tem em um mês, em um ano? Então, tudo isso tem que ser pensado para o material ser feito para isso. E a lona de caminhão não. A lona de caminhão ela foi pensada, por exemplo, para aguentar sol, né? Para ser leve, para ser manuseada. Inclusive, a lona de caminhão ela é mais resistente no verso, que é onde tem atrito com a carga. E no tatame é completamente ao contrário, né? Só tem atrito no topo. Então, essas foram considerações que a gente só teve porque a gente treinava. A verdade é essa. Se eu fosse um empresário de fora, tipo assim, ó, vamos abrir uma empresa de tatame aqui porque dá dinheiro. Seria mais fácil imitar o que já tinha ali, né? Dá vou Ctrl-C, Ctrl-V. E foram 2 anos de teste para lançar o material. Então, a gente teve pesquisa de mercado, a gente conversou com professores, com atletas, perguntamos, porque a gente tinha a nossa experiência das nossas dores, mas a gente tinha uma cartela de clientes enorme e de pessoas que já conheciam o nosso produto, que a gente começou a entrar em contato para entender qual que é o seu problema aí como empresário, como professor, como atleta. E na hora de passar tudo isso para o material era complexo, né? Então a gente teve que precisar de muita ajuda de segmentos, às vezes, totalmente fora do jiu-jitsu, né? Tipo, segmento de calçados, para entender um pouquinho mais sobre a questão de não escorregar, mas não queimar a pele. A gente teve uma ideia, lembrando da situação da bactéria do meu joelho, como é que a gente poderia fazer uma superfície onde as bactérias não se proliferassem com tanta facilidade. E aí uma das pessoas que a gente entrou em contato, explicou pra gente, maca hospitalar, algumas superfícies elas têm aditivos antimicrobianos. Eu falei, isso é que a gente precisa. A gente não precisa de uma proteção UV, a gente precisa de uma proteção para bactérias. Tem suor, tem pelo, tem resto de pele humana.
Então, se essa superfície, ela junto com, lógico, com a limpeza, ela for um lugar ali onde a bactéria não prolifera, a gente tem menos chance de uma pessoa ter uma lesão, perder uma perna ou até morrer ali por uma questão ali de uma necessidade que nunca foi olhada. Porque muitas vezes o cara que faz o tatame, ele não usa o tatame, ele não treina, ele não está no mercado, ele não vive o que a gente viveu. E muita gente não entende o quanto foi complexo e o quanto pra gente a Hexafibra ele é um material que eu tenho muito orgulho, porque além dela ser um produto da minha empresa, que não tem como eu me apegar, ela é um produto que foi pensado na necessidade do público, na necessidade da minha comunidade, do atleta, do professor e do praticante, né? Então, eu tenho muito orgulho de falar que a gente não criou um produto só comercial, a gente criou um produto funcional para que a nossa comunidade continue nesse processo de evolução que a gente veio conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né? Você acha... E como é que foi a adesão inicial desse tatame? Como é que está sendo? Cara, eu acho que Porque assim, realmente quando você quebra um paradigma, para alguns é complexo. Até a pessoa se sentir confortável, ouvir que aquela coisa que está fora da escala, ela é melhor. Às vezes nem todo mundo quer dizer que é melhor, Sim. nem todo mundo quer falar assim, não, vamos fazer por isso. Então, assim, como é que está sendo esse movimento? Cara, eu acho que a evolução ela sempre vai encontrar uma resistência, na medida que o próprio ser humano tem um sentimento um pouco egoísta de querer que a próxima geração passe pelos mesmos perrengues que eles passaram. Então, a gente tem os nossos haters, né? Aqueles caras que falam, pô, o jiu-jitsu virou... o pessoal chama a gente de tatame Nutella, né? O jiu-jitsu virou Nutella, gourmetizou, porque eles querem que a turma treina no duro, no chão, enfim, na lona de caminhão. Mas quando a gente lançou a Hexa, a Tauron já tinha um peso, porque a gente já tinha atendido grandes atletas. Então, a gente já tinha, né, dentre os nossos clientes... Pode falar o nome se quiser, não tem? Pode falar? Claro, pô. Cyborg, que é um cara que todo mundo conhece no jiu-jitsu. O Preguiça, que foi um grande nome que a gente atendeu, né? Hoje a gente já tem atendido Wagner Rocha, Cobrinha, Ana Rodrigues, Isaac Baiense. A maior parte dos grandes atletas do jiu-jitsu já conhecem o nosso produto e já validam. Então, foi mais fácil, né? Porque não é assim qualquer empresa que está trazendo o produto. Mas, sim, a gente ainda tem uma resistência e a gente vem trabalhando, inclusive, para que essa resistência ela seja convencida a repensar, inclusive no quesito jiu-jitsu mesmo, né? No quesito o quanto o jiu-jitsu evoluiu e vem convidando novos públicos. A Tauron ela acabou se alinhando com um processo de evolução muito legal do jiu-jitsu que tem acontecido, que é o seguinte, né? O jiu-jitsu ele se popularizou de uma maneira que, assim, de certa forma foi bom porque validou a eficiência da modalidade, mas, por outro lado, acabou criando um certo receio nas pessoas. Aquele estereótipo, né, da modalidade, qual seria a palavra ali? Que machuca, talvez, né? Que é uma modalidade violenta, de casca grossa, só quem é guerreiro. Rosimar Toquinho. Então, pô, esse estereótipo acaba afastando o grande público e aí a gente tem menos investimento no ecossistema todo. Se a academia, por exemplo, tem menos alunos, né, menos pessoas procuram, é uma academia que fatura menos. Ah, mas, pô, não influencia os atletas. Influencia, porque o atleta, como que ele vive depois que ele conquistou campeonatos? Ele dá seminário. Quem que paga seminário? Aluno, né? Aluno de academia. Quem que paga pay-per-view? Então, o ecossistema... Quem consome kimono para a marca crescer e patrocinar o atleta. Exatamente. Muita gente não entende o ecossistema, né? E aí é como se ele tirasse da cadeia alimentar uma peça-chave ali que vai causar um problema enorme. Quando ele reclama da evolução do tatame, ele não entende que... Às vezes você tem o próprio atleta, né? Que nem ele falou, o próprio atleta criticando o público comercial. Pô, o cara é Nutella, o cara não entende o que é ser um atleta, mas se ele parar para pensar... É porque o atleta antigamente nem todo mundo tinha parte comercial. Só que você falou, todo mundo foi vendo que todo mundo quer viver do esporte. Para viver do esporte, você tem que ter o lado de atleta, tem que ter o lado comercial, porque pelo menos no Brasil, em muitos lugares, a parte de esporte ela não consegue, na maioria das modalidades que são fora futebol e outras coisas, que são bem poucas, o cara não consegue viver só do esporte.
Sim. Sim. Assim, ou ele vive e faz... que nem você falou, ele vive... Por exemplo, o cara do jiu-jitsu, aí ele vai lá dar aula, dar seminário. Por quê? Porque só ele participar de campeonato, se ele não for um dos top 5, sei lá, eu acho que ele não consegue viver. Sim. Então, o que você falou vamos dizer assim, é uma transformação. A gente até estava falando fora, e acho que a gente pode falar aqui um pouco, que, assim, dos anos 90 até 2000 e pouco, a gente teve essa galera casca grossa, e vocês acabaram pegando um pouquinho já no início da outra, e houve essa evolução do jiu-jitsu entrando, e um papo que a gente estava falando, ela começou a entrar tanto nos atletas, mas começou agora, a partir de 16, 17, de 20 para frente, entrar com os empresários e o movimento de pessoal da Bolsa e todo mundo da alta performance está dentro do esporte jiu-jitsu hoje. Então, isso acaba o quê? Trazendo visibilidade, alcance de marca, mais pessoas com cabeça de dono e outras coisas. E é o que você falou, teve que suavizar. Por quê? O cara, é o que a gente fala às vezes de treino. Eu, por exemplo, eu tenho minha vida aqui fazendo as coisas. Eu não vou ir lá treinar para ser amassado do cara e sair sem poder mexer meu braço. Porque eu não vivo de jiu-jitsu, eu vivo do meu trabalho. Sim. O jiu-jitsu é um esporte que você gostaria de fazer, eu gosto de fazer, mas eu quero sair de lá e fazer outra coisa. Então, eu acho que essa movimentação, e vocês podem falar um pouco, ela foi mudando. E, querendo ou não, o jiu-jitsu, eu acho que furou uma bolha, com a ajuda da família Gracie, crescendo nos Estados Unidos, com a ajuda dos nossos campeões mundiais, com a ajuda do MMA, e isso foi cada vez mais crescendo no mercado. E hoje a gente vê muita gente falar que entrou nas top empresas e nos top CEOs da Faria Lima, aqui do Rio e do Brasil todo, e ajudou esse movimento. Eu acho que assim, não tem como negar, o que você falou faz parte da história, mas uma das coisas que eu sinto muito orgulho é disso não ter virado uma tradição. E esse ciclo está sendo quebrado faz algum tempo. Por pessoas que viveram nessa época e entenderam que isso não era positivo, e por uma nova geração que já cresceu entendendo que esse não é mais o caminho. Beleza, aconteceu, não tem como eu julgar, não estava lá na época, não tem como eu julgar a forma que foi feita, mas beleza, divulgou o jiu-jitsu errado ou não, a gente vem consertando a linha da história e melhorando. E essa questão, eu vejo muito positivo essa questão de pessoas, de empresários, de grandes empresas estarem se envolvendo com jiu-jitsu, porque assim, como professor, e aí parte da vivência que a gente teve, o tatame ele é uma escola. E você vai aprender. E quanto melhor o público que você está trabalhando, mais inteligente do que você na vida, mais o professor ele aprende e ele leva para o negócio dele. Então, eu acredito que esse movimento que está acontecendo, muita gente acha que é negativo. Pô, você está fazendo um jiu-jitsu mais fraco só para agradar um cara. O jiu-jitsu foi feito para isso, cara. O jiu-jitsu foi feito para um cara mais fraco se sentir melhor. Então, não faz sentido eu pegar esse cara que ele é um empresário e eu amassar ele para provar que eu sou melhor do que ele. É totalmente contrário do que foi para criado o jiu-jitsu. O jiu-jitsu foi feito para dar autoestima, foi feito para cuidar do mais fraco, para ele ter coragem de encarar o mais forte. Então, eu vejo que, como nunca, o jiu-jitsu tem servido ao propósito que ele foi criado. E aí eu consigo dividir muito bem, quem é atleta de quem é o hobbyista. Isso é simples. Imaginem que se só pudesse fazer futebol, jogar futebol, quem fosse jogador profissional. O que ia ser o futebol? Não existia os salários que existem, não existia o movimento que tem o financeiro em volta do futebol ali. Então, a galera não entende muito o cenário do jiu-jitsu e acaba levando para um lado ali totalmente, não sei, saudosista ou uma coisa tipo meio eu arcaica, acho que né? talvez seja um negócio família, porque... Ou alguma coisa assim... A galera tinha um grupo que, vamos dizer assim, elitista, que teria isso, que querendo ou não, foi no começo. E só essa galera tinha isso. O que acontece? Querendo ou não, você vai abrindo, você vai dando acesso para todo mundo, mas é o que você falou. Só que olhando para o outro lado, você vai dando acesso a todo mundo e vai crescendo. E vai trazendo mais influência, vai melhorando todas as áreas. Mas nem todo mundo olha com esse olhar que você está falando. E outra, a evolução de tudo que você falou. Você não vai querer estar praticando, não que não seja, todo mundo respeita a tradição em tudo que há, Sim. Mas você não vai querer praticar o mesmo jiu-jitsu de 1950, porque o homem não é o mesmo homem de 1950. Ele vem evoluindo. Então, tudo na nossa vida, pelo menos a gente quer fazer o quê? Evoluir, que nem você falou. O tatame melhorou. Você deve ter mais
golpes que foram evoluídos, Sim, com tal, certeza. você tem saídas mais... Por quê? Porque vai mudando, que você falou, a cabeça do cara que vai treinar Eu é acho que mais... esse é um dos grandes segredos do jiu-jitsu. Ele não tá preso numa caixa, em nenhuma das áreas. Nem na área do esporte em si, na área empresarial, ele tá sempre Evolução. em evolução. Né? E aí, é ruim quando você vai para os extremos. Né? Você não precisa de fazer também totalmente, vamos falar o termo que usa, né? Nutella, e você também não precisa ser totalmente agressivo. Você tem um cara que tem condições totais de pagar, e você tem um menino totalmente numa Sem situação dinheiro. precária. E aí existem projetos sociais, existem academias que cobrem. E aí existe um que está acontecendo no meio do caminho, que são academias estruturadas, que têm uma condição financeira melhor, que conseguem dar bolsa para meninos que não têm condições. E dar uma estrutura de qualidade, kimono, estudo de inglês, estudo de profissionalização, Tipo uma preparação para um futuro atleta para alguns. que seria a mistura de tudo. Então, assim, eu vejo que é burrice quando você vai para os extremos. Assim, ó, a gente tem um esporte que está crescendo muito e dinheiro não vai ser problema, o dinheiro é solução. É eu fato. acho que essa questão dos extremos de estudo, né? Porque a gente não pode confundir, não é porque você tem uma estrutura de alto padrão, de tatame, vestiário, que o jiu-jitsu vai ser ruim. Não necessariamente. Eu entendo que tem, sim, que existe uma preocupação de manter a qualidade do ensino de jiu-jitsu para não virar uma coisa fitness que não tem nada a ver com a arte marcial, mas essa resistência que vai totalmente para o lado oposto e que se sente até, de certa forma, ameaçada, né? A gente é um pouco polêmico no Instagram, a gente fez um post esses tempos mostrando uma academia de alto padrão de jiu-jitsu, né? A gente mostrou uma academia antiga, se liga essa academia aqui, que inclusive é um cliente nosso que reformou, como era antes, né? E olha como que é um novo padrão. E a gente mostrou. E, cara, esse vídeo aí tem mais de 500 comentários. Muitos deles são pessoas que se sentem, de certa forma, ameaçadas, né? Falando, pô, mas perdeu a tradição. E eu conheço a academia em particular e eu sei que eles têm um comprometimento muito grande com a qualidade do ensino de jiu-jitsu. Então, uma coisa não exclui necessariamente a outra. Você consegue ter um jiu-jitsu de qualidade e uma estrutura de qualidade. Entendeu? Então, a evolução, ela não vem para estragar, ela vem para somar. E aí a gente tem que, como o Caveira falou, saber se posicionar sem ir para nenhum dos dois extremos, né? E essa parada do jiu-jitsu estar aberto é interessante, porque eu acho que foi uma das coisas que atraiu o Caveira para o jiu-jitsu e depois eu. Porque o Caveira é um cara muito criativo, né? Tanto que é nosso diretor de marketing lá na Tauro, ele que cuida dessa parte criativa. E o jiu-jitsu, quando praticado da maneira que é para ser praticado, é um esporte que ele abre muita criatividade. Por isso está atraindo esse público que você citou, de empresários, Sim. porque é uma modalidade pensante, é uma modalidade inteligente. Você vê todo ano novos atletas criando posições novas, técnicas novas ou adaptações melhores de técnicas antigas. Então ele não está enlatado, certo? Então, dessa mesma forma, a gente tem que enxergar a evolução do esporte como um todo, né? O jiu-jitsu está sempre evoluindo. E a evolução, ela tira o que é ruim, mantém o que é bom e melhora o que dá para deixar melhor ainda. Acho que isso é perfeito o que você falou. Porque tem muita gente que tá presa a tradições e tradições que não são positivas. Tradições que, beleza, elas aconteceram e muita gente imita e faz e nem entende o porquê tá fazendo aquilo ali. Mas o jiu-jitsu, ele tem essa... Sempre teve essa liberdade de melhoria, não tá nada enlatado. Então é isso que faz a nossa modalidade continuar furando bolha e crescendo. E é muito engraçado como empresa, porque a gente encontra lá o cara que é faixa preta e às vezes o aluno dele que é faixa branca se apaixona pelo jiu-jitsu. E ele não é um cara que tem um perfil... Pô, eu tô falando de um cara que já tá com a vida feita em outro segmento, com seus 35, 40 anos, o cara se apaixona pelo jiu-jitsu e ele vai junto com o professor, que é um cara que se especializou nisso, e ele monta um negócio, cara. Então, Ele aproxima. ele aproximou duas pontas que, se a gente tivesse pensamento chucro de que alguém que tem 35 anos tem que ter um rendimento de um atleta competidor e tem que ser um guerreiro ali, esse cara ele não vai entrar. E talvez esse professor nunca teria uma oportunidade de ter um investidor na carreira dele, Sim. no negócio dele. Então... Na verdade, ele acabou unindo todo mundo, é o que a gente falou. O empresário hoje ter vários empresários e não somente atleta treinando, que é o que tem em qualquer outro esporte de tudo que você imaginar. Sim. Nem você falou, no futebol, não é todo mundo, não é o cara foi jogador, parou de ser jogador, todo mundo joga pelada. Tem gente No que basquete. nem joga, né? Futebol, tem gente que só acompanha futebol, mano. Muita Só gente. assiste, a grande maioria assiste jogo, mas não joga futebol. E a gente vê também é um dos resultantes dessa evolução, né? Por exemplo, a gente tem a Gracie Barra, que vem fazendo,
né, esse trabalho de expandir o jiu-jitsu há muito tempo, trazendo mais para perto, porque a gente pegou a nossa faixa preta na Aliança, que é uma equipe de jiu-jitsu, né? O Fábio, por exemplo, é um cara que, talvez por estar envolvido ali com grandes empresários no local onde ele está inserido, começou a trazer muita visão de empresa para o jiu-jitsu. E assim, quando a gente fala que essa evolução ela tem feito bem para o esporte, quando a Caveira fala isso, é porque a gente vive isso no dia a dia. A gente está, desde 2008, né, inserido nesse negócio, e a gente pretende, até março, atingir 3 mil projetos instalados. Então, eu falo com muito dono de academia todo dia. Eu tenho mais de quase 3 mil clientes donos de academia de jiu-jitsu. E em 2008, 2009, era muito comum o cara que ele dava aula e tinha outro emprego. Ele trabalhava o dia inteiro e ele dava aula à noite. Era part-time. Hoje em dia, a gente tem uma galera vivendo de jiu-jitsu e ganhando bem como dono de academia. E muitas vezes nesse caminho que o Caveira citou, né? O cliente, o professor conhece o empresário vê no professor uma carência de vários artifícios, né, que um empresário tem que ter em termos de gestão financeira, marketing, né, estruturação da academia, e ele vê o potencial do negócio do jiu-jitsu, se junta com esse professor, que é o detentor do know-how, e cria o que de fato é uma empresa, e não mais... Porque antigamente a academia ela nada mais era do que um serviço autônomo com endereço fixo. Então, quando o empresário entra na jogada e fala, não, pera lá, isso aqui é uma empresa. Você está dando todas as aulas, você faz a limpeza, você faz o atendimento, não, você é um autônomo, vamos criar uma empresa, vamos contratar professores, né? Vamos fazer treinamento, vamos ter uma recepcionista, vamos transformar isso num negócio, e isso dá uma diferença na vida do cara, né? Porque ele montou um negócio achando que ele ia ter uma liberdade, e ele se torna prisioneiro do próprio negócio dele, porque agora ele é tudo ali, né? Ele é o mestre, professor, e recepcionista, atende o telefone, então... essa mistura de conhecimentos e o jiu-jitsu também leva para fora, né? Para dizer que só o empresário está trazendo para o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele é... A gente mesmo não teve estudo. Nossa escola foi o jiu-jitsu. A gente montou nossa empresa, nossa cultura empresarial, ela vem toda de dentro do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele traz confiança, traz autoestima, traz um sufoco de um treino. O cara que participou de uma competição uma vez ali por hobby, ele passa por uma experiência que poucos empresários vão passar por uma adrenalina tão grande que o esporte causa ali, aprender as reações, né? Como você ficar calmo na situação de sufoco, reagir, sair. Aprender a lidar com você mesmo, né? Com certeza. Aquela briga interna que a gente tem. A vontade de desistir, de continuar, de ir melhorando um pouco a cada dia. Então, assim, acaba sendo uma troca de conhecimento, e eu acho que essas duas personas no meu ambiente que está causando essa mudança. O empresário do lado do jiu-jiteiro e o jiu-jiteiro do lado do empresário tem causado esse movimento orgânico que está elevando o nível do jiu-jitsu e está se espalhando de um jeito que acho que não tem como mais parar. Agora já virou... Já pegou ritmo, né? Sim, a gente resolveu comprar essa briga, digamos assim, né? Mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando a gente estava redesenhando o propósito da Tauro, a gente definiu que o nosso propósito era influenciar no crescimento do esporte. Então, a gente expandiu um pouco o nosso escopo, né? Além de tatame. Então, a gente se tornou responsável por isso e começamos a comprar essa briga. E a gente tem visto o que não dá certo e o que dá certo, né? A gente tem esse cliente padrão. Eu tenho clientes que têm esse pensamento do casca grossa, do o aluno não aguenta, é frouxo. E eu vejo o quanto ele não cresce. E eu vejo clientes, por exemplo, que tem um pensamento já... Pega, por exemplo, a Rise, é um cliente nosso que é um dos sócios tem um conhecimento muito grande na área pedagógica, porque trabalhou, né, com escolas, e o outro é um empresário já no ramo de construção. E esses caras, faixas pretas, se uniram para montar, né, estão indo para a 6ª unidade agora, a gente sempre abre as unidades juntas, né, numa estrutura de empresa que já tem 60 professores contratados, e tratando o negócio do jiu-jitsu como uma empresa sem deixar cair qualidade técnica. Então, não tem essa... mas só porque os caras estão comercializando a parada, então caiu qualidade? Não caiu qualidade. Então, a gente está botando a cara lá no Instagram para falar, porque eu estou tentando avisar, meu irmão. Nesse caminho que você não tá acompanhar, indo, você vai ficar no meio do caminho. Não vai dar certo, você não vai viver da parada. E realmente a gente tem uma preocupação real, né? Porque é muito legal quando a gente vê um cliente da gente que faz um tatame e daqui 1 ano o cara liga e fala assim, mano, tô montando outra unidade. Né? Ou quando um cliente fala assim, cara, eu tinha uma academia simples num bairro
eu consegui estruturar ela, eu melhorei minha qualidade de aula e aqui, olha, eu vou comprar meu tatame, eu quero reformar, eu quero melhorar meu ambiente. Então, realmente é muito gratificante ver essa evolução. Então, a gente se sente na missão ali de levar essa voz para que o máximo de pessoas acordem para essa realidade. Porque a qualidade de vida dele, da família dele, depende dele entender o jiu-jitsu como negócio. E como a gente viveu em todas as pontas, a gente se sente responsável por pegar essa luta, né? Pegar essa briga lá e falar assim, beleza, vamos encarar. Quem quiser prestar atenção e seguir, segue, que sua vida vai melhorar. E quem quiser ficar batendo de frente, faz aposta, porque é inevitável que aquelas pessoas que procuram a melhoria como empresa, como jiu-jitsu ali empresarial, e isso não impede de ela ter atletas e campeões na academia dela, vai ter um futuro melhor financeiro. Né? E aí eu não sei o que o cara tá buscando, eu não sei como é que ele pretende pagar as contas dele no futuro, mas eu acho que esse é o único caminho, é a profissionalização. Pegando esse lado de vocês, você falou aí um pouco, vamos falar um pouco de número. Eu queria perguntar como é que vocês viram o ano de 2025, se puder falar, dar uma proporção de faturamento e o que vocês esperam para 26 e como é que está esse crescimento dos serviços da Tauran, quais são os serviços que vocês fazem, explicar um pouquinho mais isso para o pessoal que está acompanhando aí. Tá. O mercado de tatames, em geral, vem crescendo na mesma velocidade que vem crescendo o mercado do jiu-jitsu. A gente vem crescendo 30% ao ano. Né? Esse ano aqui a gente quase bateu 10 milhões de faturamento, né? Chegamos ali em 9,5, arredondando. Então tu já tá finalizando aqui em dezembro, né? Já está cotou já. Sim, então foi um excelente ano. A gente tem projetos para crescer muito mais ano que vem, né? Tanto em expansão horizontal quanto vertical. A gente vem agregando novos produtos na linha e é incrível ver, porque eu já fui surpreendido por essa empresa muitas vezes, né? Quando eu comecei eu não tinha essa noção, né? Tinha zero noção, né? Para mim, eu não levava tanto a sério. Se alguém lá atrás, em 2017, falasse, Caio, em 2025 você vai instalar 45 mil metros quadrados de tatame no ano. Eu ia falar, pô, nem existe isso de tatame, né? A gente não tinha essa noção. Que daria para, com uma empresa de tatame, você ter 30 pessoas contratadas, né, como a gente tem hoje lá, diretos, né, trabalhando desde administrativo, escritório, fábrica e instalação. Então, é um mercado que ele tem nos surpreendido em tamanho e em prosperidade. E pelo histórico que vem vindo e olhando para frente, a gente está muito otimista. Né? Eu não posso dar spoiler aqui ainda do lançamento, né, Fedu? Melhor não. Quem sabe até o final a gente fala. Mas... A gente tá para lançar. Vou dar um spoiler rápido. Não, mas nosso episódio só vai sair em janeiro. Ah, é? Ah, então beleza. Então eu posso Pode falar, em janeiro já vai ter saído aí. A gente tá para lançar um produto que vai dar uma bela de uma revolucionada no esporte e pretende ajudar bastante também no crescimento, porque é um modelo de tatame. O que a gente queria? Eu queria um modelo de tatame que fosse higiênico, claro, durável, sem encaixes, né, que não fossem placas para não ter fresta. E aí, beleza, o nosso modelo tem tudo isso. Só que a gente decidiu acrescentar um item que tornou a coisa muito mais difícil. Que ele fosse tão prático de desmontar e carregar que uma criança conseguisse fazer isso. Então, imagina que eu vou ter um tatame... Tipo um Lego. Eu vou conseguir ter um tatame que ele preenche essa sala inteira, sem nenhuma fresta, e eu consigo desmontar ele de uma maneira que eu consigo carregar, botar no carro. Mas quando monta, ele fica igual o tatame normal. Vai ficar igual o nosso tatame, sem emenda. Então, esse foi o desafio que a gente decidiu encarar há mais ou menos 1 ano e meio atrás e que a gente pretende, né? Hoje a fábrica da Tauron tinha 1.000 metros quadrados, a gente expandiu para mais 1.000, onde vai ficar essa nova planta que vai ser só desse produto. E esse produto vai permitir você treinar na sua garagem, na praia, no parque. Né? Então, você acha que ele vai acabar... não para todo mundo, mas substituindo um pouco o EVA que a galera compra e bota em casa? Com certeza. Inevitável. Com certeza absoluta. É um produto de ticket mais alto, inevitavelmente, pela qualidade que ele entrega, mas em termos de praticidade e durabilidade, ele se paga. Né? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer me dá algum... nem todo mundo que está vendo a gente tem tanto conhecimento em tatame. Então, vamos fazer uma comparação dos tatames e dessas partes técnicas que nem a gente estava conversando em off.
falando um pouco do que você falou de bactéria, limpeza, tudo isso, porque, querendo ou não, a gente estava falando um pouco em off para vocês que estão acompanhando a gente. O que acontece? Nem todo mundo tem o conhecimento técnico. A gente vai lá e treina, vai lá e faz, mas você não está ali. Então, você não repara muitas situações. Eles, como estão dentro do negócio e vivem para isso, e um já quase perdeu a perna, então, vamos comparar um pouquinho para a galera ter uma noção, principalmente a professor que acompanha a gente, a galera entender, até as pessoas que às vezes querem ter, tem gente que tem que estar por causa do filho, não só por luta, mas para o filho não cair, não se machucar e estar ali direto. Então, como é que a gente pode falar um pouquinho dessas comparações do tatame e dessas diferenças que fazem diferença no final, principalmente segurança, qualidade, limpeza e o resto dos... Eu acho que a pelo gente pode EVA que a turma vai ficar com nojo de treinar no EVA. Vamos lá, a primeira pergunta, por que o tatame foi feito para desmontar e montar? Porque antigamente o professor ele não tinha um espaço dele. Então ele muitas vezes dava aula num espaço que ele dividia na academia ali e acabava o jiu-jitsu, ele tinha que desmontar porque, sei lá, ia entrar uma aula de dança, uma aula de jump. Então ele era uma solução para um problema que cada vez menos existe mais. Hoje em dia o cara monta a academia dele, ele primeiro quer passar anos ali, porque é o negócio dele. Ele quer se estabilizar, se enraizar num lugar para ter uma clientela. Então, uma das coisas da diferença do nosso tatame você não vai desmontar. E as frestas causam muito problema, porque o suor entra por meio das frestas, os pelos entram por meio das frestas, pele. Não tem como você limpar sem desmontar, vai ficando... Às vezes a galera não tem noção, a gente perde muito material de pele morta treinando, né? E isso... refeição, é mais conhecido como refeição para a bactéria. E aí na fresta você junta pelo de corpo. Pô, se eu mostrar um vídeo de instalador desmontando tatame, ali naquela fresta cria-se uma camada de pele, pelo e suor, pó, sujeira, inseto e, cara, é nojento. E aí você pergunta, meu irmão, quantas vezes você desmontou esse tatame aqui no ano? Nenhuma. O cara não desmonta. Como o Caveira falou, né? Hoje em dia, a maioria das escolas tem um espaço fixo. Então, o fato do tatame ser em placas, sejam placas retangulares, como é o tatame olímpico, ou de encaixe, não está servindo de nada, porque ele não desmonta. Só está servindo para ter a fresta juntando sujeira. E aí dá para imaginar o quanto de suor tem num treino. E aí vamos falar do EVA. O EVA é um material esponjoso. Então, imagina se você colocar aí... Não vamos colocar nem um ano, vamos colocar em um mês de treino. Quanto de suor caiu naquele tatame e o quanto ele absorveu. Então... Na proporção de vários, você nem consegue fazer isso. É o que a gente estava falando. Se você botar que são 6 aulas por dia, num mês você dá 180 aulas. Mas quantos por litros baixo, de suor quantos litros de suor tem ali absorvido? Né? Então, se você pensar nisso, imagine o cheiro do ambiente. Fica com cheiro de chulé, de você cheirar Não vamos nem falar da questão de bactéria ainda, vamos falar do cheiro. Aí agora o esporte, criança pratica, mulher pratica, chegou na recepção da sua academia lá, eu queria fazer uma matrícula, vem aqui, vou te mostrar o ambiente, chega aí, mano. Você acha que a mãe vai querer colocar um filho num lugar que tá com um cheiro enorme de azedo? Então... Já era difícil antes quando não tinha comparativo, né? Porque assim, você ia em 3 academias, as 3 iam estar cheirando chulé, porque você parte do pressuposto que sala de luta fede a chulé. Só que aí a Tauro entrou para estragar essa hegemonia. Esse monopólio das bactérias. A gente, criou um tatame que não cheira mal. Então, se eu instalar um tatame, por exemplo, na sua academia, ele nunca vai ficar com cheiro de chulé, nunca. Porque a hexafibra é impermeável. Então, aí agora tem um comparativo. Então, essa família que o Caveira citou, ela vai visitar a academia fedida e aí ela vai chegar na outra e falar, opa, aqui é diferente. Então, o tatame ele já é um artifício de venda, né? Eu falo sempre, seu tatame é a única forma que você ganha um cliente antes dele treinar. Porque o cliente vai na sua academia, você vai mostrar a academia e vai falar, meu jiu-jitsu é bom, coloca seu filho aqui ou venha treinar aqui. Ele vai no seu concorrente, ele vai falar as mesmas coisas, meu jiu-jitsu é bom e aqui está a minha estrutura também. Então, muitas vezes o cliente pode, nesses 2 atendimentos, optar por... os 2 falaram que é bom, esse daqui tem uma estrutura melhor, eu vou ficar, então... O tatame é um artifício que, às vezes, antes de você dar uma aula, você pode ganhar a matrícula contra um concorrente. Então, a gente já pode falar aí... Já falamos um pouco de higiene, já falamos da questão de necessidade. Os encaixes causam muitas lesões. Torção de dedo. Torção de dedo, torção de joelho, porque
com o tempo de uso, aquele encaixe ele vai ficando... Os dentes vão quebrando, eles vão ficando irregulares. E é muito comum pessoas fraturarem na hora que vai treinar lá, girou o dedo, entrou numa fresta daquela, torce, quebra. Então ele pode oferecer essa questão da lesão por uma necessidade que não existe mais. Eu não vou desmontar, para que tem que ter a fresta? Então uma das soluções é o tatame sem encaixes. Ele é fixo, ele é feito para o seu ambiente, ele não vai absorver o suor, ele não vai ter as frestas para os pelos e ele não vai ter a lesão. Ele vai reduzir muito e muito mesmo a chance de lesão, porque não tem onde seu dedo entrar para torcer. Sim. E depois a parte de absorção de impacto é um tema difícil, porque é difícil para o cliente, às vezes, na hora de comprar, saber isso. Né? Mas como é que você mede, assim, pensando nisso, a gente não pensava isso. Qual a média de tempo de um tatame e essa parte do impacto? Porque é a mesma coisa que você falou, ninguém pensa ali, são, sei lá, 300 alunos por dia, vezes 30 Sim. dias, dá 9.000, vezes não sei quanto tempo. Então, assim, qual é a média disso? E como isso hoje, você tem um tempo, troca, como é que... Cara, aí vai depender muito da marca, né? Tem tatame que não dura um ano, né? Por exemplo, esses tatames de EVA, que é um EVA muito baratinho, ele começa a ressecar, quebrar, craquelar. Tem EVAs de melhor qualidade, que vai durar 1 ano e meio, 2. Hoje a gente tem, os nossos tatames, pelo menos, a gente tem clientes que têm há 5, 6 anos e está em excelente estado. É claro que varia muito do cuidado do cliente também. Né? Se o cliente mantém limpo, né? Que tipo de uso que ele faz. É igual um calçado, né? Depende do uso, depende também... por exemplo, a gente tem o tatame do Preguiça, né? Já tem uns 7 anos que ele tem o nosso tatame lá. E ele tem uma intensidade de treino muito grande lá. Assim, às vezes ele tem em um dia o que a maioria das academias tem em um mês. Porque é muita gente treinando, muitos horários por dia. Então, essa durabilidade, ela varia. Né? Mas tem manutenção? Existe? Eu estou perguntando porque eu não conheço. Existe uma manutenção? Tem que ter uma manutenção? Ou então, existe algum serviço de manutenção da Taurun em relação a, talvez eu precise melhorar isso aqui, eu não vou trocar tudo, mas se eu faço alguma coisa, melhora o impacto ou por alguma exemplo, coisa nesse sentido? Se você fez um tatame e a gente usa o aglomerado de poliuretano como absorção de impacto, é o melhor material que tem para absorver impacto, de longe. Porque o EVA, muitas vezes, primeiro que tem muitas qualidades diferentes de EVA, né? E muitas vezes o EVA ele não funciona bem para dissipar a carga, né? Ele devolve a carga para o seu corpo. Então, absorção de impacto é um tema bem interessante, né? Por exemplo, a gente usa absorção híbrida, que a gente mesmo que desenvolveu. Imagina que para absorver, por exemplo, uma queda de uma carga grande, né? Por exemplo, quantos quilos você pesa? Eu peso 150. 150 quilos. Se eu pegar você e te der uma... Eu talvez não vai conseguir, vou pegar o Caveira, que o Caveira faz mais força aqui. O Caveira te der uma queda. Se o material for muito macio, vai parecer que você caiu no chão, porque ele vai perder volume até você sentir o chão, entendeu? Então, para você cair, tem que ser uma densidade maior, tem que ser um material mais duro. E é assim, quanto maior a carga, mais rígido tem que ser o material. Você pega, por exemplo, um amortecedor que segura ali o motor do carro, né, o coxim, é uma borracha dura. Então, sim, um tatame para queda ele tem que ser mais duro. Por isso que aquele tatame de judô das Olimpíadas, ele é duro. Porque é para absorver queda de cara pesada. Até porque o cara faz uma alavanca e joga todo peso, mundo. Uma carga enorme. Então, a gente entendeu isso. E muitas vezes o cara vende um tatame molinho e aí a pessoa vai, apoia o pé, apoia a mão e fala, nossa, esse aqui é bom de cair. Mas não é, quando ela cair vai doer. É que, na verdade, você pisando, você está fazendo uma mínima força. Outra coisa outra coisa é eu tentando te derrubar. Você está fazendo uma força contra e ele fazendo a favor. Você não quer ser derrubado. Então, você vai, quando for, vai ter uma alavanca de muito mais força, mais a gravidade, mais tudo. É outro impacto, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente fez a absorção híbrida. Por quê? O tatame duro já é ruim para os pequenos impactos. Que aí, imagina o cara que nunca treinou. Aí ele vai treinar jiu-jitsu. Aí eu boto ele para ficar de joelho ali um tempão. No outro dia, ele tá quebrado. Então, o nosso tatame hoje, ele tem uma camada mais dura, que é uma base, e ele tem uma camada soft de topo, que dá... Olha o tatame Nutella que a gente tem. Então, eu tenho Na verdade, não é tatame Nutella, é o que os caras não entendem. É tatame... Você tinha que criar um selo da Taurun, tipo NASA. Você já viu aquele... Tem um travesseiro da NASA. Sim. Sabe disso, né? Que é o travesseiro feito com tecnologia NASA. Sabe? Essa parada? Então, vocês têm que... É a mesma coisa. Mas sabe qual que é? A gente, pelo fato de a gente ter passado... Então, o professor dá aula o dia inteiro. Às vezes ele vai explicar uma posição que fica de joelhos.
Aí ele deu aula, várias aulas de manhã, deu aula à tarde, deu aula à noite. De noite, mano, O joelho você tá do com o cara tá joelho quebrado. doendo, mano. Imagina É iniciante. frescura. Não é frescura, Não, é porque o cara tá cara. pensando... E é outra coisa. Aí, vamos lá, pra gente deixar bem claro. Uma coisa é o cara que corre 1 quilômetro. Pra ficar mais fácil o cara entender. Outra coisa é o maluco que corre 140 km por dia, igual o triatleta. O cara fala assim, esse tênis foi feito para triatleta. Por quê? O maluco, porra, ele pega e corre 42 km, nada 3,5 e, porra, anda de bicicleta 300 Exatamente. km. O outro cara que vai andar ele vai falar assim, não faz diferença nenhuma. Claro que não, ele tá Você anda só andando né? exatamente. O outro maluco andou 300 km, então ele vai falar assim, pô, tá lá no finalzinho, ele já tá quase morto, igual tu falou. O cara que deu aula o dia todo. Eu pensei aqui, eu odeio ficar de joelho, até por causa do meu peso. Então, assim, imagina tu fica lá, realmente você vai chegar no... E ainda tem uma coisa, ele fica o dia todo e no dia seguinte ele começa tudo de novo. Exatamente. O outro cara foi pra casa e treina daqui 2 dias, né? Aí, pô, a gente... voltando pra mim não perder o fio do que você tinha me perguntado da manutenção. Então, como a gente usa um material de absorção que é essa espuma que é muito durável, às vezes a superfície, por exemplo, o cara quer trocar. Pô, botei uma lona branca, a Hexa tá encardido, não tá legal, quero trocar. Ele não precisa trocar a parte de absorção. Aí que entra a manutenção só dessa película superior. Então a gente Mas vai isso lá, vocês fazem. faço, aí eu tiro, inclusive eu faço em cima do tatame que o cara já tem. Pô, se ele tem um EVA legal, pô, absorve impacto, que é uma maravilha, beleza. Só que não é higiênico, tá cheirando mal. Eu vou lá e eu faço uma moldura em volta do tatame dele e eu estico a Hexafibra em cima do tatame dele. Então vai ficar quase tão bom quanto se eu fizesse do zero, entendeu? Então sim, a gente tem esse trabalho de manutenção no que já está lá para o cara poder aproveitar o máximo possível. Pegando esse outro lado, eu queria que vocês falassem um pouquinho. A gente conversou muito e no mercado de vocês mais ainda é difícil. Vocês têm esse lado do tailor-made, que é feito à mão, sobre demanda. E isso se aplica tanto a coisas do zero, como a adaptar alguns EVAs e outras coisas que tem. Você melhora aquilo para poder transformar e não jogar fora o outro. Explica um pouco esse outro lado de quase uma personalização do tatame. Isso é uma das coisas muito legais, né? Porque a gente fala... Antigamente a gente usava muito nos comerciais, tal, no seu tatame sob medida. Cada cliente aluga um salão diferente e muitas vezes o material não... Ele não conseguiria deixar o material que ele mesmo tinha que fazer ali pronta para o espaço. Então, como é que funciona a esteira da Tauro? O cliente foi lá, viu um vídeo no marketing, chegou nas vendas, aprovou, vai fazer o tatame, ele vai para projetos. Nessa hora, a projetista entra em contato e ela vai pegar a planta do lugar. Vai pegar, que nem aqui, a gente quer fazer um tatame aqui, ó, tem aquele formato ali no vidro, tem uma coluna, tem... O projetista desenha a planta, desce para a produção, e a produção faz peça por peça para encaixar esse tatame no lugar. A gente confecciona a lona Hexafibra, materiais de proteção de parede, colunas, e isso é mandado para o cliente, onde depois a equipe de instalação viaja até o local e monta para ficar encaixado perfeito, ali, igual um terno sob medida. Então, isso exige uma capacidade de atenção muito grande, porque desde logística para enviar tudo certinho, a produção, e o cliente ele espera que ele vai colocar, quando ele compra um terno sob medida, ele quer que o terno, quando ele veste, fica como? Certinho, justo. Certinho. E para isso, acho que o Caio fala até melhor do que eu, que ele é responsável pelo treinamento das equipes de instalação, né? Fazer algo sob medida é um desafio que poucas pessoas querem encarar. Fala aí, Caio. Sim, eu acho que assim, a empresa de prestação de serviço, por si só, é um grande desafio. Quem tem empresa de prestação de serviço sabe disso. Então, lá atrás, eu sabia já disso, né? Então, eu acho que o que diferencia bastante o empresário do autônomo é ele saber desenvolver e passar o bastão para pessoas melhores do que ele em todos os setores. Então, eu comecei instalando, né? Então, muito do que... todas as técnicas, ferramentas, muitas coisas fui eu que criei. E aí eu tive que colocar gente e treinar esse pessoal. E aí eu comecei a vender e tive que colocar gente, né? Então, hoje eu tenho vendedores que vendem muito melhor do que eu, projetistas que projetam muito melhor do que eu, e inclusive instaladores que instalam absolutamente melhor do que eu. Eu acho que o grande diferencial para você entregar um serviço na ponta de qualidade é você entender que se você quer que o seu instalador entregue o melhor e trata bem o cliente, você tem que fazer a mesma coisa com ele.
Então, hoje na nossa empresa, o instalador ele é tido como o coração da empresa, porque é ele que está lá na ponta, apertando a mão do cliente, olhando no olho do cliente. Então, por que as empresas querem pagar mal o instalador? Quer pagar salário mínimo? Entendeu? O instalador ele tem que ser bem pago, ele tem que estar bem uniformizado, ele tem que estar com um veículo adequado, ele tem que estar com equipamentos adequados. Então, hoje, a nossa maior folha, hoje a gente está com, acho que 150, pouco mais de 150 mil de folha mensal, e a maior parte é equipe de instalação. Por quê? Porque eu preciso que os instaladores estejam motivados para entregar o melhor. Agora, sábado, a gente vai ter a premiação semestral de instaladores, então a gente aluga um auditório e a gente tem, né, os KPIs de instalação, então a gente tem os indicadores. A instalação ela funciona numa ordem de comando, que tem o coordenador, aí tem os líderes de rua, né, cada líder lidera uma equipe, e aí tem os instaladores e os ajudantes. Então, a gente tem tanto os indicadores do coordenador, que são macro, quanto os indicadores individuais de cada líder, né, que seria, por exemplo, de cada equipe. Inclusive, a equipe aqui do Rio está indo lá para São Paulo, na sexta-feira, para participar dessa premiação. E aí a gente pega nos indicadores lá, por exemplo, qual o indicador com a melhor avaliação. Então, a gente tem lá, todo cliente avalia os instaladores. Aí o instalador com maior avaliação vai ganhar a premiação. Aí tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Qual instalador instalou mais, qual instalador viajou mais. Então, sim, é um desafio, mas eu gosto, cara, porque você lida com pessoas e você consegue, sabe, extrair o melhor dessas pessoas e enxergar como isso traz resultado lá na ponta no cliente. Nessa semana mesmo, a gente recebeu muito feedback, assim, que você lê e você fala assim, pô, te dá uma motivação do que você faz. Né? Fala aí, Fê, os textos que a gente recebe dos clientes. E como alguém que já deu aula, treinar pessoas para serem melhor é uma coisa muito satisfatória. Então, a gente já veio com a bagagem de fora da área empresarial, que a gente já ensinava jiu-jitsu, e aí foi fácil pegar para ensinar pessoas para serem melhor, né? Sim, exatamente. Mas o que você, assim, pegando esse lado, vocês estão... Hoje a gente fala muito de alta performance. Vocês acham que qual a parte mais complexa nesse formar e manter time de alta performance, assim, que é o que vocês hoje têm que buscar? Eu acho que começa pela cultura, né? A gente trabalha muito a questão cultural, porque eu acho que a cultura é a base da corporação. Então, o jiu-jitsu está inserido na nossa cultura, né? A galera que trabalha na Tauron treina jiu-jitsu, a gente tem tatame dentro da fábrica, a gente tem aulas de jiu-jitsu dentro da empresa, porque a gente entende que o jiu-jitsu é um pilar cultural, né? Então, eu acho que começa pela cultura e depois pelo reconhecimento, né? O reconhecimento vem em várias camadas. Tem o reconhecimento financeiro, que é o mais óbvio, mas você tem o reconhecimento de autonomia que você dá para o profissional, você tem o reconhecimento que você dá publicamente para ele, né? De demonstrar para outras pessoas o quanto esse cara é importante e por aí vai. Então, eu colocaria ali em ordem a cultura da empresa, depois o reconhecimento e o propósito, que é você mostrar para aquele profissional como o serviço dele influencia lá na ponta, né? Essa semana um instalador nosso mandou lá no grupo de instalação contando que, pô, terminou o tatame, o senhor que era o responsável pelo espaço entrou, ajoelhou e começou a orar em voz alta, agradecendo a Deus tal, e o quanto isso impactou ele, né? Porque eles conseguem ver na ponta que eles estão lidando com o sonho das pessoas. É um produto que a pessoa, às vezes, almeja ali por 3, 4 anos, e aí ela consegue conquistar. Você não pode tratar o sonho dessa pessoa como se fosse, pô, mais um tatame. Eu falo isso para eles. Para você é mais um. Você instala tatame de segunda a sexta. Para o cara, é o único, é o tatame Mas dele. você acha que isso é uma cultura? Você acha que ela é criada no discurso ou ela vai sendo criada no dia a dia da relação de vocês com eles? Dia a dia, cara. Dia a Cultura dia. na parede, só Você pode junta colocar poeira. um quadro ali e falar que é cultura, mas fazer com que as pessoas acreditem e vivam ela é dia a dia. É dia a dia. Por isso que o jiu-jitsu é muito importante lá dentro, porque quando o cara veste o kimono, ele dá um treino uma vez que seja, e que ele entende o que ele está fazendo lá na ponta, né? E situações como essa, né? É comum um cara chorar, o cliente ele chorar quando termina o tatame, ele chega ali. E pra gente é muito fácil sentir isso, porque a gente já teve nosso primeiro tatame, a gente depois já teve um tatame melhor do que o nosso primeiro tatame. A gente tem na nossa empresa um tatame que era um sonho da gente há muitos anos atrás. Então, a gente tenta o máximo possível
mostrar para as pessoas o que é essa sensação, o que elas estão entregando, o que isso vai influenciar, o quanto de vida vai mudar naquele ambiente, daquele tatame ali, né? O poder que o esporte tem através do que a gente está fazendo. Aquele ambiente ali vai pegar crianças sem confiança e transformar numa criança confiante, vai pegar pessoas com depressão e vai tirar a pessoa dessa situação, vai pegar pessoas ansiosas e vão deixá-las mais calmas, tranquilas, vai pegar o moleque que ia ser violento, ia ser um problema e vai fazer ele ser uma pessoa mais tranquila. Então o tatame ele é uma ferramenta, a gente está entregando uma ferramenta muito poderosa na mão de uma pessoa, e quando eu acho que a galera começa a entender o propósito por trás de um tatame, faz mais sentido o cara manter a qualidade, fazer o melhor dele e ter um zelo pela profissão ali. E agora o grande desafio é manter isso com a escala, né? Porque, por exemplo, era muito fácil para mim tudo isso quando eu instalava. Eu tinha isso, eu já fui dono de academia, então eu tava ali para entregar o meu melhor, sabe? E aí você fala, beleza, mas agora não consigo instalar, vender, atender, fabricar, aí você começa a ter que sair de cena. E aí, quanto maior o seu cargo de liderança, e isso numa carreira profissional vai ser padrão, não importa qual empresa você trabalha, quanto mais você quer subir na corporação, mais você começa a responder pelo trabalho dos outros. Quando você está ali no operacional, você responde por si. É o que você faz. De certa forma, é um ambiente mais controlado. Aí você sai ali de um vendedor para um supervisor ou para um gerente de vendas. A partir desse momento, meu amigo, você começa a ter que responder pelo que os outros fazem. Então, você começa a ter que aprender como conseguir que outra pessoa faz sem tomar da mão dela para fazer, sem microgerenciar. E esse desafio vai ficando cada vez mais difícil na medida que o organograma vai crescendo, que é o que tem acontecido hoje, né? Então, eu não vou falar que a Tauron é perfeita. Eventualmente, a gente erra. Só que quando a gente erra, o cliente que, digamos assim, pagou por isso, né? O projeto dele foi um instalador mal treinado ali que, não entregou a experiência que deveria, não estava de uniforme, fez mal feito. Eu estraguei a experiência do cara que é única. Então, isso tem um peso. Né? Por isso, quando a gente trabalha com serviço, a gente tem essa responsabilidade de conseguir criar um padrão de qualidade, né? que permanece mesmo com a escala. E tem sido, acho que, o nosso maior desafio. E aí eu volto pro jiu-jitsu, né? Eu sempre puxo pro jiu-jitsu porque, para mim... tudo tem um pouco de jiu-jitsu. Tudo tem um pouco de jiu-jitsu. A gente, quando tá treinando e você erra um movimento e é finalizado, você tem duas opções. Continuar errando e sendo finalizado, você vai, corrige e melhora. Essa é a vida de um atleta. Dia a dia você melhora para não cair nos mesmos erros. E aí você vai para a empresa, você descobre que é a vida do empresário. Pô, deu errado, alguém deu uma mancada, beleza, aconteceu, volta, corrige e não vai acontecer isso de novo. Você não erra duas vezes a mesma coisa. Então, essa é uma das coisas, né, que a gente tem um quadro na empresa que é o quadro de melhorias contínua. Isso culturalmente é muito forte lá. A gente erra, a gente fala, ninguém tem que ter vergonha de errar. Tem que ter vergonha de continuar errando. Então, você deu uma mancada, ouviu alguma coisa que está difícil, reporta. A gente vai melhorar. E isso é algo contínuo, é infinito. A Tauro eu não quero chegar um dia e falar, o dia que eu falar que a Tauro não está perfeita, é o dia que alguém vai passar a gente. Então, não vai chegar esse dia. A Tauro está em constante evolução. Vou aproveitar esse momento aí de um parceiro nosso, a Évora Farm. Opa, aí sim, hein? Pessoal que apoia o programa aí, o pessoal da O Água. É um kitzinho. Aí sim. Opa. Para vocês. E vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Eu tenho um bonezinho da Tauron aí também, pô, que a gente trouxe aí. Aqui, ó. Veio Galera. Lá de São Paulo. Vou abrir aqui, ó. Isso aí é padrão, isso aí também a gente... Da hora. Ó, uma caneta. Vou até fazer o resto do programa com bonezinho. Aqui, ó. Aí sim, ó, ficou bom. Vou fazer com ele aqui. Aproveitando isso, qual o erro mais caro da trajetória de vocês depois da Tauron, assim? Tem alguns, hein? É como o Caveira falou, velho. O erro, ele sempre é uma oportunidade. Ele traz pra margem algo que precisa ser melhorado, né? Às vezes o erro, ele até te previne de um erro maior, né? Você percebe um pequeno erro que te dá a chance de melhorar na base antes de se tornar um erro maior. Tá, vamos lá. Mais caro, eu acho que a Hexa, a primeira vez que a gente tentou ela, a gente errou feio. Ficou um material áspero.
A gente queria imprimir aderência no material, mas isso é muito difícil. Quando você deixa ele muito liso, ele escorrega. Se você coloca muito relevo, ele machuca a pele. E a gente estava num processo industrial de desenvolvimento que não tem muita prototipagem. Então, você bota ali 150, 200 mil de investimento numa coisa que você não consegue prototipar. E, Não, cara, erro de evolução, né? É. E a gente, com todo o esforço para tentar acertar, fizemos a parada e, pô, rodamos o primeiro lote, instalamos numa academia de teste, propositalmente, botamos um treino lá com 40 pessoas. E, porra, passou lá, para quem treina Juco, a gente faz uns fundamentos, né? Cambalhota, fuga de quadril. Crescimento, fundamento, eu já comecei a olhar o pé de um, pé de outro, as bolhas já queimadas do pé, eu olhei pra cara do Caveira e falei, deu ruim. Pode parar o treino já. E assim, aí a gente teve que investir o mesmo valor praticamente de novo, né? Pra consertar. Não, é o então... que você tá falando, é uma evolução. Você tá fazendo um produto totalmente diferente. Não tem essa, teste, melhora, é igual o atleta, você faz treinamento, vai e volta. O negócio é você continuar até chegar no modelo que você quer. Exatamente. Esse que é o negócio. Aproveitando isso, que decisão vocês tomariam diferente hoje? Vai, você, essa aí. Eu acho que eu teria... por muito tempo a gente foi bem low profile, assim, né? A gente não botava as caras para falar como a gente está aqui hoje. Sim. E eu acho que isso foi um grande erro por muitos anos. Você acha que isso, em termos de posicionamento de marca e na parte de publicidade, propaganda, isso hoje é uma coisa essencial para poder crescer? Não tem como, não existe, né? As pessoas, elas se apegam a pessoas. E quando a gente se esconde da nossa marca, primeiro, por uma questão pessoal, você dá a vida por uma coisa que você não quer falar dela, não tem meio nexo. Você não se envolve com os problemas que envolvem todo o ecossistema que você trabalha para abastecer. Então, eu vou vender tatame, mas eu não vou, conversar com as pessoas que fazem tatame, eu não vou ajudar. Então, nesses últimos 2 anos, para mim tem sido uma experiência incrível, onde a gente erra muito, porque quando você coloca a cara, você está exposto, mas de muita evolução. Volto a dizer, o atleta que quer melhorar, ele tem que treinar difícil, errar e perder bastante no treino para ganhar na luta. E aprender a falar da nossa marca, aprender mais sobre os problemas dos nossos clientes, de todos os níveis, né? A gente tem um cliente lá na ponta, que é o cliente do nosso cliente, tem um cliente que comprou o tatame, tem um cliente que é atleta que está treinando nosso tatame. Entender, se envolver, tem feito a gente levar nossa marca muito mais longe, ter um apelo emocional muito mais forte com o nosso produto, porque a gente cada vez se envolve mais com ele, quer melhorar mais ele. E se eu pudesse, eu teria feito isso desde o início. Eu teria colocado a cara a tapa ali pra galera ver assim, ó, eu tô aqui, olha, eu sou igual você, eu visto um kimono, eu tenho a minha faixinha preta e eu tô lutando pela melhoria da nossa comunidade. Tá aqui, olha, errando ou acertando, eu tô aqui com a Tauron querendo participar. Você quer correr junto comigo? Você quer contribuir com isso? E eu teria feito isso antes. Como que vocês lidam com pressão, risco e incerteza hoje em dia? Eu acho que o jiu-jitsu tornou mais fácil, né? Como o Caveira falou um pouco antes. A gente competiu muito, né? Então, comecei a competir com 12 anos. Eu acho que foi uma das coisas que me prendeu na modalidade, né? E na competição, eu lembro quando eu fui lutar a primeira vez o PAN, a gente foi para os Estados Unidos a primeira vez sem saber falar inglês, né? Eu ganhei a seletiva, né? E aí a federação paga para você ir lá lutar. E, cara, você tá num outro país, você não fala esse idioma, você tem ali uma chance de mostrar que você merece. E a maior luta, cara, na época era luta pra caramba na faixa azul, né? Eu fiz acho que 7 lutas no total. Mas a maior luta, cara, é com você mesmo, é muito louco. Quem nunca fez isso não vai saber o que eu tô falando, mas é o tempo todo você numa batalha ali pra se convencer que você merece, né? Você batalhar contra o medo que todo mundo tem de perder e até contra a vontade de perder, que quando o medo ele se torna tão grande, você quer só se livrar daquela situação que te tira da zona de conforto, não importa como. Perder é uma alternativa. Então, perder vai me colocar fora desse desconforto? Então, eu quero perder logo. E isso é uma conversa que você tem consigo mesmo, que você tem que lutar contra. Não, pô, eu não quero perder. Eu vou sair daqui com a medalha. Então, eu acho que assim, a experiência do jiu-jitsu
tornou qualquer outro desafio um pouco mais simples, sabe? Assim, às vezes, financeiramente falando, às vezes a gente tem alguns desafios que eu falo assim, eu falo para eles, né? Brinco até com nós somos em 4 sócios, né? Tem a Karen, que é minha irmã também, que não pôde vir, e ela é mais tensa em relação a essas coisas. E eu falo assim, Karen, se der errado, a gente quebra, velho. A gente faz outra coisa, vamos abrir uma empresa de outra coisa. Se der errado, deu errado, né? Então, quando você pensa no pior que pode acontecer, pelo menos para mim, quando você pensa no pior que pode acontecer, te conforta, porque, pô, minha família tá bem, minhas filhas estão com saúde, certo? O resto, meu irmão, se a gente quebrar... E acho que é simples. Toda a experiência que você adquiriu até aqui, você não perde. Então, você não precisa de ter medo, porque o caminho não é tão difícil de novo, né? Você adquiriu todo esse conhecimento e erros, eles vão... É lógico, eu não quero que chegue num erro tão grande assim como o Caio falou, mas eu tenho... o conhecimento e a experiência adquirida até aqui é o diferencial. Não, você vai da cortar vida. caminho se você começar de novo. Porque você não vai ter aquilo que você falou, de ter bater a cabeça. Conhecimento e networking, tal. né? Pô? Porque tem muito disso, né? A gente fala esse monte de coisa, mas quanto de pessoas boas que você conhece que você não conhecia na época, você não conhecia. Não tem como. Por exemplo, o Leon, que você conhece hoje, da marca de kimono, né? Que é o patrocinador dele. Pô, esse tipo de network de pessoas, se você tiver começado do zero... É muito mais fácil. É muito mais fácil. E eu acho que uma coisa que a gente passou um tempo com o Cobrinha, que é um cara que eu era ídolo, e a gente teve a oportunidade de passar quase um mês lá, sobre aproveitar o processo. A melhor coisa para você não sofrer com o risco é você estar satisfeito com o processo do momento, que às vezes é difícil, mas se você está entendendo que faz parte do processo, você tem menos medo da falha e do risco, porque você tá curtindo o momento bom e o ruim, não está só esperando a medalha do pódio. Você não fica preso só com alguma coisa lá no final, que na verdade é uma fração de 1% do processo todo, né? Como... Eu falei pro meu pai esses dias, toda vez que eu converso com um cara, que nem o Cobrinha, que foi campeão, ganhou tudo, ele não fala da medalha do dia do campeonato, ele começa a me contar a jornada. Pô, foi difícil, treinei pra caramba, aquela época era isso. E aí você percebe que a medalha em si não foi o mais importante, foi o processo todo que ele passou para conquistar a medalha. A medalha foi um momento, um dia ali, que quando ele volta e olha para trás, ele não lembra. Nossa, foi legal subir no pódio. Geralmente ele conta de todo o processo. Até porque senão você até cria uma certa frustração, porque a gente como ser humano é meio insatisfeito, né? Então se você coloca toda a sua esperança ali no momento da conquista, você conquista, passou 1 hora, você já tá, pô, e agora? Quem sou eu? O que eu vou fazer agora, né? Chegou no topo, vamos descer. O que vocês aprenderam sobre posicionamento que poucos falam? Posicionamento de marca, seria? Eu acho que até o posicionamento de vocês e da marca em si, porque é o que você está falando, o negócio de vocês é um pouco novo para o mercado. Sim. E assim, o marketing, ele tem que vir, ele tem que ajudar, porque você tem que... É o que você falou, não é igual uma academia. Vocês, querendo ou não, vocês introduziram algumas coisas num novo... serviço, um novo produto no mercado. Então, eu acho que muita gente pode usar isso como um ensinamento ou coisas nesse sentido. Sim, eu admiro muito a visão que o Caveira teve na Tauron, né? A gente tinha um marketing muito mais institucional e muito mais frio, e aí ele entrou com essa versão mais humana, né? Começou a botar a cara, né? Eu era muito mais low profile que ele, né? Até 11 meses atrás eu não tinha Instagram e aí ele veio me mostrando o quanto isso é importante. E aí abri o Instagram, tô batendo já 7 mil seguidores, tô feliz porque... E na verdade eu pensei, né, o que eu consigo agregar? E eu acho que no final das contas o posicionamento e o marketing em si, ele se resume à entrega, né? Aquela lei muito antiga, né, de você dar para receber. Vai funcionar se você está entregando valor. Se você está entregando coisa rasa, não importa o quanto você é bom de gancho, quanto você é bom do que for, não vai funcionar. Você tem que entregar valor. Né? Claro que, por exemplo, tem pessoas que entregam entretenimento. O valor da pessoa é entretenimento. É um vídeo engraçado. E o que ela está agregando? Ela está agregando, né, o entretenimento. No caso da empresa, a gente tenta agregar com, por exemplo, informação. Então, por exemplo, o meu perfil é um perfil que eu trabalho muito tentando ajudar o dono de academia.
Então, toda semana eu faço uma pesquisa nova de algum tema e eu aprendo e eu solto lá. Por exemplo, eu fiz um falando... eu tenho um preparado agora falando sobre modos de remunerar professor. Então, eu ligo para 15, 16 donos de academia que eu sei que são de muito sucesso. Entendo como que eles fazem, formato e solto um vídeo, né? Então, esses vídeos eu faço para tentar ajudar. Eu fiz um vídeo, por exemplo, ensinando a galera a calcular quantas pessoas cabem por metro quadrado de tatame. Parece uma besteira, mas às vezes o cara vai projetar a academia dele e não sabe. Ou ele quer saber a capacidade de faturamento dele, ele não sabe porque, pô, quantos clientes eu consigo botar aqui? Então, eu achei uma maneira de entregar valor. E o perfil que está crescendo rápido. O Caveira vem fazendo isso há mais tempo do que eu, já está com 40 mil seguidores, mas entregando valor, entregando agora o que ele fez. Isso aqui é legal de falar. Ele criou uma jornada na qual ele pegou uma academia de bairro, lá no bairro que a gente mora. Porque quando a gente começou a treinar, não tinha jiu-jitsu na região. Qual é a região? A gente está no extremo leste, eu estou em São Mateus. Tipo, já quase na divisa com Santo André. E a gente tinha que ir lá para Moca para treinar no Casquinha, porque não tinha um jiu-jitsu de qualidade ali no bairro. 1h30 de ônibus todo dia. Todo dia, e foi assim até a faixa preta. E aí ele pegou uma academia de bairro lá que tava para parar o jiu-jitsu, não ia ter mais jiu-jitsu, né? E aí o que ele tá fazendo? Ele vai criar episódio por episódio, quer transformar essa academia numa academia referência. Então ele pegou lá, acho que com 8 alunos, né? Há um tempo atrás eu peguei com 8 alunos e já quase com uma dona desistindo de ter o jiu-jitsu no ambiente. E aí ele vai fazer essa sequência de vídeos levando essa academia até atingir 150. Então, assim, Maneiro. ele tá entregando, tá agregando valor. Pô, não tem como o negócio Não funciona. não funcionar. Sobre o posicionamento da Tauro é isso, exatamente o que você ia falar. Tem muita marca que insiste em ser a melhor, a campeã, a rei. A Tauron, ela tá para servir. Então, eu quero servir com o melhor produto, com o melhor conteúdo. Se eu estiver servindo o meu cliente, eu tenho certeza que eu vou ter um espaço na cabeça dele. Quando ele pensar numa marca de tatame, ele vai pensar na Tauron, porque a Tauron ajudou ele na gestão, ajudou ele a entender o negócio dele. A Tauron tem o melhor tatame que se preocupa com a necessidade dele. Então, a Tauron é uma empresa que está para servir o cliente, não para ser... Ela vai ser a melhor porque ela está servindo o melhor. Para vocês, então, o marketing é custo ou investimento? Investimento total. A gente está chegando nos finalmente. Eu queria saber o que significa sucesso para vocês nos dias de hoje. Olha, eu vou por bem simples. Sucesso é você estar em paz, cara. Você chegar no momento ali que você consegue estar feliz na alegria ou na tristeza, no momento difícil ou no momento fácil. A paz ali de onde você consegue viver o presente ali. Porque negócio nenhum, sucesso nenhum tá acima de você estar com a cabeça no lugar, com saúde, com a sua família. E eu acho que você geralmente, quando está em paz, você tem sucesso em tudo que você resolve colocar a mão ali e fazer. Então, o sucesso para mim é você tá em paz com o que você resolveu fazer, curtindo o processo. E eu acho que isso é um sucesso. Eu diria isso atualmente. Eu assino embaixo o que o Caveira falou. Me veio uma resposta na hora que seria a resposta do meu pai, né? Meu pai é um cara... Eu não vou nem usar a palavra religioso, porque ele não gosta dessa palavra, mas meu pai é um cara muito ligado com Deus. Nem sempre foi. Na verdade, sempre foi o oposto, né? Quando a gente era bem criança, meu pai se converteu e eu acho que foi uma das coisas que trouxe a gente para a vida que a gente tem hoje. E eu acredito em Deus, acredito que alguém criou a gente, né? E eu acredito que a gente tem que estar na nossa melhor versão, né? Tanto financeira também, acredito, mas também de mente e de espírito. Então, o sucesso ele pode ser relativo, né, para cada pessoa. Eu acho que é um trabalho pessoal de estar na melhor versão, né? Porque pensa comigo, se alguém te criou, o que a gente tem como noção de criação é o que a gente consegue entender como ser humano, que é uma visão totalmente limitada. É quando você cria algo, você quer ver isso funcionando, não é? Você cria uma coisa, eu criei, você quer ver funcionando bem, você não quer ver funcionando mal, você não quer ver capengando. Então,
a partir do momento que a gente entende que algo nos criou para nos ver na nossa melhor versão, funcionando bem. E por isso que a gente tem que estar buscando estar funcionando bem em termos de saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Então, eu acho que, pelo menos para mim, a visão de sucesso é essa, é você estar ali no seu 100%. Para finalizar, qual conselho vocês dariam para quem está começando agora? Quem estava lá igual vocês no começo lá do ônibus, ou qual a ideia, quando você estava querendo mudar o tatame e tudo? Cara, eu vou dar o meu conselho primeiro, cara. Acho que é clássico. Faz a lição de casa, irmão. Corre atrás. Você não precisa ser o mais inteligente. Você não precisa ser o mais inteligente se você for... se você fizer a sua lição de casa, sabe? Tiver a disciplina de fazer o que tem que ser feito. É o que a gente sempre fez. Eu não acho que a gente somos os mais capacitados, os mais inteligentes, mas o Casquinha até falava que a gente pecava pelo excesso, né? A gente sempre foi esforçado. Então, quando tem que fazer a coisa, tem que fazer, tem que treinar, vamos treinar. Tem que fazer preparação física, vamos fazer preparação física. E em qualquer projeto que você vai começar é igual, irmão. Já parte do pressuposto que você não é o mais esperto, assim é mais fácil, porque aí você já vai se esforçar mais do que o resto. Acho que é bem parecido. Eu diria para você não ficar esperando o melhor momento para fazer. Primeiro, você começar a fazer e que a prática vai te levar à perfeição. Como é que fala a frase que você fala? Você vai ter que... Primeiro... você faz um alvo na parede, ou você primeiro atira a flecha e aí você desenha um alvo em volta. O Caveira eu vi esses dias o cara falar que fez um teste, aí ele foi, soltou várias coisas, e aí ele desenhou assim, o cara, porra, aceitei 80% do tiro. Porque tem muita gente que tem medo de errar e acha que tem que ser perfeita a história, tipo assim... a história da Tauro não é perfeita, a história de nenhuma empresa é perfeita. O cara que está contando isso é mentiroso. É um processo de acerto e erro e correção de rota. Então, não vai achando que está dando errado só para você. Você é a única pessoa que está tentando fazer alguma coisa e está dando errado. Foi assim para todo mundo. Você só não pode desistir. E a gente até se complementa, porque eu sou um pouco mais da parte de organizar, né? Mais racional, e o Caveira... Você deu a ideia, se você der uma distraída, ele já tá ali postando, já fez. Já... o cérebro, mano. Então, e é bom, porque tem hora que se você pensar demais, irmão, você não faz. Então tem que botar as caras. Aproveitando isso, eu queria que vocês deixassem a rede social de vocês, deixassem onde, se alguém quiser fazer um orçamento, se quiser procurar Tauro, onde procura nas redes sociais, onde encontra, aqui no Rio, São Paulo e no Brasil. Tá, o Instagram da Tauron, @TauronCompany, é o nosso maior canal ali de contato. Pode entrar, pode chamar lá no direct, que algum consultor puxa pro WhatsApp. O Instagram, eu vou falar o meu, Caveira puxa o dele, o meu é @CaioVolga, é meu nome mesmo. Então, quem quiser alguns insights lá relacionados com gestão de academia de jiu-jitsu, empreendedorismo no geral, meu perfil vai falar bastante sobre isso. Meu perfil é Professor Caveira, né? Lá você vai encontrar bastante coisas ali. No geral, você vai encontrar esse projeto da academia que eu estou postando aí, o passo a passo de como transformar uma academia de bairro numa academia de sucesso. Tem um underline, né, Fê? Professor underline. Professor underline Caveira, verdade. E tem conteúdo de jiu-jitsu, tem conteúdo das empresas. O meu é bem lifestyle mesmo, tem bastante coisa legal lá. E o da Tauro? É @Tauron Company. Lá a gente coloca os projetos, né? Principalmente os projetos que a gente entrega todo mês. Né? Então, se quiser ter ideias também sobre cor, tipo de academia, lá a gente posta pelo menos... A gente tem feito uma média de 35 a 40 projetos por mês, então... É um perfil empresarial, mas que entrega muito conteúdo de valor. Então, mesmo que você não vai montar uma academia agora, vale a pena você seguir, porque você vai aprender muito e errar menos. Pessoal, queria que vocês continuassem acompanhando. A gente vai botar o link deles na descrição. Curta, compartilhe. Nós estamos no YouTube, Spotify e no Apple Music. E em breve estaremos aqui de novo. Agradeço a presença, a parceria de todo mundo e a vinda de vocês. Eu agradeço vocês terem vindo. Eles vieram de São Paulo, a gente está no Rio. E agradecer vocês e deixar aqui em breve. A gente vai fazer uma visita na fábrica e na academia e fazer mostrando o dia com eles. Até.